Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 29 de maio de 2014. Nós estamos juntos há 662 dias lendo a Bíblia e hoje leremos no segundo livro dos Reis, do primeiro verso do capítulo 17 até o verso 18 do capítulo 12, e no segundo livro das Crônicas leremos o capítulo de número 29. Antecipadamente já me desculpo com você que vinha lendo Isaías a partir da tabela que publicamos na última edição de nosso boletim, porque ao estudar Isaías nesta semana com um pouco de vagar, percebi que faltavam elementos históricos para que pudéssemos interpretar melhor a sequência do relato de Isaías a partir do seu capítulo 36. Então, nós vamos alterar em 2 dias a nossa maratona numa tabela que já pedi que a secretária da igreja enviasse por e-mail a todos vocês. E o que temos? Vamos parar hoje o texto de Isaías, vamos ler um pouco de Reis e Crônicas para voltar a Isaías no capítulo 36 neste próximo sábado. Por quê? Porque você tem visto que Isaías profetizou na época de Acás e Ezequias. Na verdade, o cabeçalho do seu livro diz que ele profetizou nos tempos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele foi chamado, na verdade, no ano da morte do rei Uzias. Já comentamos sobre isso e o impacto disso na interpretação da profecia. Jotão possivelmente foi corregente com seu pai e não é muito mencionado ao longo de todo o livro. A maior parte, portanto, do texto de Isaías é concernente à época de Acás e do seu filho Ezequias. Vimos que Acás foi um rei ímpio que se recusou a confiar no Senhor, e vamos ver na leitura de Isaías, nos capítulos que ainda nos faltam, que Ezequias, embora tenha tido lá as suas falhas, confiou no Senhor, em particular quando Senaqueribe bateu as portas de Jerusalém. Mas enquanto Isaías está fazendo aquelas muitas profecias que já estudamos, do capítulo 1 até o capítulo 35, as coisas estão acontecendo. E o que acontece nessa época? O reino do norte cai. Você vai ver Isaías falando a respeito de Efraim, do reino do norte, em algumas porções daquilo que já estudamos do livro, mas você não verá o reino do norte sendo mencionado a partir do capítulo 40. E isso é completamente consistente com aquilo que nós conseguimos concluir a partir da leitura bíblica, de que durante o ministério de Isaías foi que o reino do norte caiu. O capítulo 17 do segundo livro dos Reis nos apresenta exatamente isso, que o rei Oséias, que governava o reino do norte, e durante essa época Acás era o rei de Judá, ele foi surpreendido pelo rei assírio Salmaneser numa revolta. Ele parou de pagar os tributos e ele enviou mensageiros pedindo socorro ao rei egípcio de nome So. E por conta disso, Salmaneser sitiou Samaria e após 3 anos de cerco a tomou e transportou seus habitantes para o cativeiro, fazendo com isso com que o reino do norte se extinguisse. Nós temos registros nos anais do rei assírio Sargão II, que é o filho de Salmaneser, de que 27.290 habitantes de Israel foram deportados. Isso acabou culminando com a aniquilação do reino do norte, até porque, posteriormente, eles aplicaram sobre Samaria a estratégia de dominação assíria. Trouxeram gente de vários outros lugares do império para formar ali um povo misto que perderia sua identidade e com isso teria completamente minadas as possibilidades de organização para oferecer um novo levante, uma nova revolta. O escritor bíblico aqui em Reis nos oferece a explicação do cativeiro. A causa disso foi que o povo cometeu idolatria, se desviou dos caminhos do Senhor e quando foi advertido pelos profetas não deu ouvidos. E com isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá, é o que lemos no verso 18 do capítulo 17. Assim, Israel foi transportado da sua terra para a Assíria, e muitos permaneciam por ali até o tempo da escrita, como você pode ver no verso de número 23. O rei da Assíria trouxe gente de vários outros cantos, como comentamos agora há pouco, e isso nos é explicado no verso 24, e surgiu ali naquela região um culto misturado, onde cada um adorava ao Senhor da terra, ao Deus Jeová, mas também a outras divindades e de seu próprio modo, e assim surge o culto misto dos samaritanos. E é aqui que surge então esse povo que nós vamos falar muito dele lá na época do Novo Testamento. Uma espécie de judeu
com a etnia toda misturada e bagunçada, um judeu vira-lata, vamos chamar assim, que começa a ser rejeitado mais tarde na história. Nós vamos ver isso nos dias de Neemias e principalmente nos dias do Senhor Jesus. O que nos interessa aqui, neste sumário do capítulo, é entender que durante a época de Isaías o reino do norte caiu, porque Deus mandou profetas para advertir, e o povo se recusou a obedecer ao Senhor, continuou nos seus maus caminhos, na sua idolatria, e portanto os assírios foram de fato usados como sentença de Deus sobre o reino do norte, como Isaías vinha falando. Enquanto isso, o reino do sul, Judá, está se segurando. Não é? Nós vamos ver em Isaías capítulo 36, quando o lermos no sábado, que eles vão bater na trave ali, vão chegar perto e vão trazer água até o pescoço, como diz o profeta Miqueias. Mas, enquanto isso, no reino do sul, morre Acaz e assume o reinado o seu filho Ezequias. E Ezequias recebe muitos elogios, como poucos reis do sul receberam. E o verso 5 do capítulo 18 diz que ele confiou no Senhor, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. É um relato muito positivo, que é mais detalhado lá no capítulo 29 do segundo livro das Crônicas, para onde a gente se dirige agora. O livro das Crônicas nos contou que Acaz, o pai dele, aquele que Isaías confrontou para confiar em Deus e ainda assim se recusou, Acaz havia fechado as portas da casa do Senhor. Acaz havia profanado os objetos do culto. Acaz havia de fato virado as costas ao Senhor, promovido altares nos lugares altos e com isso profanado a religião de Israel. Mas Ezequias é moço crente. Ezequias manda abrir as portas da casa do Senhor. Ezequias manda que o povo se santifique, que os levitas e sacerdotes arrumem a casa de Deus, porque ele quer colocar a nação novamente nos trilhos corretos. Ele reconhece que os seus pais caíram à espada e que os seus filhos foram mandados ao cativeiro, como nos conta o capítulo 28, a respeito do que aconteceu nos dias de Acaz, porque Judá havia abandonado ao Senhor. E Ezequias de fato quer consertar as coisas. E o que nós vemos é que os móveis do templo são purificados, o próprio templo, os sacerdotes são consagrados, levitas também, e sacrifícios são oferecidos com cânticos, fazendo-nos lembrar então aqui a gloriosa época de Davi e Salomão, com a inauguração do templo, os dias em que a nação andou de fato nos bons caminhos do Senhor. Isso está acontecendo enquanto Isaías está profetizando. Embora o nome de Isaías não apareça aqui em Crônicas ou em Reis, Isaías estava vivo e profetizando durante essa época. É importante que a gente saiba isso, porque a gente vai considerar todo esse pano de fundo histórico quando formos estudar os capítulos 36 e 37 no próximo sábado. Então, pensemos nisso. Acaz foi ímpio, não confiou no Senhor e não aceitou a advertência do profeta. Houve já algum sofrimento no reino de Judá por conta disso. Isaías está falando em nome de Deus, mas Acaz se recusa a ouvi-lo. Enquanto isso, o reino do norte sucumbe e é derrotado definitivamente pelos assírios. O que sobra ali são os mistos samaritanos, com uma religiosidade já completamente corrompida e sincrética. E depois de Acaz no reino do sul, nós temos Ezequias, bom moço, bom rei, que promove uma reforma religiosa muito intensa. Nós começamos a ler sobre ela hoje e vamos ler a respeito dela um pouco mais amanhã, quando estudarmos os capítulos 30 e 31 do segundo livro das Crônicas. E aí então teremos formado o contexto histórico que nos é muito necessário para prosseguir na leitura de Isaías. Espero que isso tenha ajudado você. Tenha então uma boa leitura, um bom estudo. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus nos permitir. Até lá!